Olá, meus irmãos, tudo bem? Bem-vindos ao canal Lide com Cristo. Antes o canal era canal Viagem às Cegas. A princípio eu tinha criado o canal Viagem às Cegas para poder filmar as minhas viagens por aí. Só que o que acontece? Eu tava devendo horrores na praça. Tava viajando com dinheiro que não era meu. E aí, no meu segundo encontro com Cristo, que o meu primeiro encontro com Cristo foi em 2008, foi na Igreja da Graça. No meu segundo encontro com Cristo, que a minha mãe até me alertou, né? Se não for pelo amor, é pela dor. E aí foi pela dor e eu fui aos pés de Cristo, né, em 2022. Tô até hoje, tô na Igreja Deus é Amor. E eu resolvi criar esse canal agora, Lide com Cristo, para poder refletir sobre a vida, refletir sobre o meu cotidiano, sobre as passagens bíblicas, sobre a vida. Eu não tô aqui para te converter, mesmo porque quem converte é o Espírito Santo, não sou eu. Eu não tenho argumento suficiente para poder convencer ninguém, mas o Espírito Santo, quando ele toca no coração de uma pessoa, como ele tocou no meu, ele convence. Ahn, eu queria começar uma reflexão sobre um vídeo que eu estava vendo ontem na outra plataforma, na plataforma de vídeos curtos, é, sobre o Silvio Santos, que ele estava fazendo uma brincadeira com a Patrícia, e aí eu me lembrei de quando eu era criança, eu assistia Vamos abrir as portas da esperança. E eu assistia muito esse programa, só que o meu intuito não era ver eu gostava muito de ver as pessoas ganhando prêmio. Falava, nossa, será que um dia eu vou poder ganhar um prêmio também? Só que eu gostava mais da mensagem final, porque aparecia um homem de barba, com cabelo comprido, cacheado, escuro e uma luz assim sobre ele e uma sombra dele. E isso me remetia a Cristo, né? E eu gostava muito de ver essas mensagens. Eu lembro que no Gugu, no final do programa, acho que era o Sabadão, não sei se era o Sabadão, enfim, tinha um programa do Gugu que no final passava uma mensagem do Chico Xavier. A irmã dele era numeróloga e a mãe dele, eles são católicos, mas o catolicismo ele acaba é, tendo, né, esse alinhamento com outras religiões. Quem é católico frequenta outras religiões sem problema nenhum, tem essa coisa de ficar preso a uma religião só. E e aí eu lembrei que eu tava vendo um programa, o Bom Dia Companhia, e tinha lá um passarinho que pegava uma do realejo, né? Que pegava uma mensagem, entregava para um homem, ele entregava para a criança lia a mensagem. E aí era a mensagem, o nome do passarinho era Chico. Então, e muitas mensagens era do Chico Xavier. E aí isso me faz refletir. Agora eu vou chegar no ponto. A minha religião, eu sou cristã, eu nasci no berço cristão, eu vi muitas coisas na igreja evangélica, muitas coisas mesmo, muitas coisas até traumatizantes, pessoas incorporadas, né? É muito traumatizante. Só que me remete a uma coisa, o espiritismo, ele veio para trazer um alento para as pessoas. Porque, ora, vejam bem, eu tenho um caso de uma pessoa que perdeu o filho assassinado por, por duas vítimas da sociedade que foram pegar o tênis dele, que foram se apossar, né, do tênis dele. Que o tênis dele era uma área improdutiva e aí eles foram se apossar do tênis dele. E aí, o que acontece? O rapaz faleceu. E se ela fosse para uma religião evangélica, o que, que iam falar para ela? Muitas pessoas até que não têm um conhecimento, um estudo, que não sabe como lidar com isso, que não ia ter um traquejo para poder falar com ela, ou iria consolá-la, né? Mas também iria dizer, ela ia aprender na religião evangélica o quê?
Ah, ele era evangélico? Ele era batizado? Porque a palavra de Deus diz que se crê e for batizado será salvo. Mas a palavra de Deus diz um monte de coisa também. Crê em mim, andar pelo caminho estreito. Então, é, se a pessoa se ela fosse pro cristianismo, o que que aconteceu? Eu falar para ela que o filho dela não foi salvo, que o filho dela poderia estar num lugar de tormento, porque ele não era cristão, porque não sei o quê. E aí ela foi procurar no espiritismo o alento. E aí o que, que eles falam para ela? Olha, ele tinha que passar por isso. Olha, você vai rever ele. Olha, ele vai se comunicar com você. Então, muitas mães recorrem ao espiritismo por causa disso. Eu não sei, eu não posso imaginar a dor de uma mãe, que deve ser a dor de perder um filho. Eu sei, dor de perder entes queridos, né? É, é uma saudade, é uma falta que faz um vazio que não tem como, só Deus para poder preencher. Mas, o que acontece? A pessoa, quando ela procura o espiritismo, ela recebe esse alento. Por exemplo, não só no espiritismo, mas teve um caso de uma senhora que ela já está na glória, ela já foi para Deus e o filho dela, ele terminou a vida dele antes por vias próprias, assim dizer. E aí ela dizia que ele ia visitá-la toda noite. E um dos filhos dela é pastor. E aí manda ela repreender, repreende, é demônio, não sei o quê. E ela colocava prato de comida toda noite para esse espírito que ia visitá-la, que ela achava que era o filho dela. E aí a gente não pode cravar, né, se era o filho dela, se não era. A religião evangélica, o cristianismo protestante não acredita nisso. Só que você vai dizer para uma mãe que tá vendo lá a imagem do filho, que tá morrendo de saudade, que não vai mais poder ver o filho, é muito cruel. Então, não tem uma verdade absoluta, porque a gente procura religião para poder. Religião é religar. Religar com quem? Com Deus. Então, a gente procura a religião para ter um alento, para ter um conforto. E se as pessoas procuram no espiritismo, quem sou eu para poder combater? Eu já combati muito espiritismo. Eu combati até com um rapaz que eu tava brigando com ele, que eu tava muito revoltada. E aí eu fui pregar para ele. Só que eu fui pregar do jeito errado, né? Eu fui querer impor a minha religião. A minha religião é melhor do que a sua. Que você faz isso, que você faz aquilo. E aí eu falei pra ele que Deus escolhe as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para Deus escolhe as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as que são. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. E aí eu falei isso pra ele. Deus escolhe as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para aniquilar as fortes. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Mandei pra ele isso e ele falou obrigado. E só que eu não tinha reparado que tinha um restinho dessa frase, né? Que na minha mente quem não era sou eu, né? Eu não era nada e eu estava sendo usada por Deus ali num tom meio messiânico para poder confundir eles, mas não era isso. Porque na verdade o que estava escrito depois era para que ninguém se vanglorie, porque a glória é de Deus. Então eu tava me vangloriando, eu tava usando a religião para poder me vangloriar, para poder pisar na religião dos outros. E não é isso que Jesus quer, porque Jesus não veio pregar religião. Jesus veio pregar o amor. E eu não tava usando de amor e de misericórdia com eles, porque eles não fizeram o que eu queria. E aí eu desenvolvi uma patologia. E aí eu fico observando as outras pessoas, né? Eu tava vendo o canal do Bruno G e tal. E aí eu tava percebendo, né, que tinha alguns comentários que eu tava falando, olha, essa pessoa tem alguma patologia, também, patologia mental, né? E aí depois a gente fala quem se salva, quem que é ação, né, no mundo.
E eu tô fazendo terapia, né? Tá me ajudando muito. E o meu psicólogo, ele me convida a refletir, convida a entender mais sobre a vida. E eu vou trazer mais essas coisas. Por enquanto tô conversando com ele sobre outras coisas, mas eu vou trazer esses temas também. Ah, por quê? Porque, por exemplo, na religião, no cristianismo, no protestantismo em si, porque o catolicismo também é cristão, no cristianismo em si, no protestantismo em si, tem também defeitos. Tem muitos pastores que estão fazendo coisa errada por aí com crianças. Tem não só os padres, né? Porque essa pecha era dada aos padres, mas os pastores também estão fazendo coisa errada por aí com criança. Ahn, Envergonhando, né? Que Jesus falou, né? Que era para não. Ai de quem escandalizasse. Então, se os próprios evangélicos não estão seguindo o que Cristo falou, por que, que a gente vai impor para outras pessoas seguir? E, e no protestantismo também tem muita gente fofoqueira. A pessoa não vai lá pôr o nome da outra na boca do sapo, mas vai entrar no X quando era permitido e vai detonar uma pessoa, porque a pessoa não é cristã. Ah, vai votar no Pablo Marçal. Ah, eu acho que o Pablo Marçal vai ganhar, mas, gente, pelo amor de Deus, né? Quem é que eles estão, pelo amor de Deus, né? E eu acho que a pessoa vai lá e deixa se influenciar por política. Ou a pessoa é cristã e e fala mal da vida dos outros, calunia as outras, se junta, faz panelinha, se junta com um para poder crucificar a outra, né, pessoa. Então, não tem religião certa, não tem errado, porque onde tem um homem, tem defeitos, né? O homem é um ser imperfeito. Que o único ser perfeito que pisou na terra foi Jesus. Jesus não tinha defeito, mas Jesus às vezes firava. Jesus firou quando ele foi lá e chicoteou todo mundo lá que estava lá vendendo as coisas. Jesus era sujeito os mesmos sentimentos que nós. E então ele foi lá, chicoteou, ele chamou Pedro de Satanás, ele reconheceu o Satanás em Pedro, né? Você é pedra de tropeço para mim. Ele tinha acabado de falar para Pedro que tinha sido o Espírito Santo que tinha falado na boca de Pedro. Aí, uma fração de segundos depois, ele chamou Pedro de Satanás. Satanás, afaste-se de mim. Então, Jesus estava sujeito a os nossos sentimentos, os nossos amores, estava sujeito a tudo que a gente passa, ele entendeu, ele nos entendeu. E na religião tem muito isso, né? Tem pessoas que têm defeito em todas as religiões. Então é isso que eu aprendi com a minha experiência, meus quase 40 anos. Eu já sou uma senhora. eu, 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 eu tinha uma líder que ela era linda, Ana Carolina. E ela tinha 40 anos. E eu chamava ela de senhora, eu tinha 20 e poucos, né? Eu chamava ela de senhora. Ela, senhora, seu nome. Mas era por respeito, sabe? Que eu sempre tive isso de chamar meus chefes de senhores, quando eu tava no início, né? Eu tava no início, eu tava caminhando ainda na. Tava começando, engatinhando ainda na vida profissional. E aí eu chamava meus chefes de senhores, e aí eu chamei ela de senhora. Ela, senhora, seu nariz! E era muito engraçado. Porque eu não tava chamando ela de senhora na questão de, você é velha. Não, a senhora era questão de respeito, mas ela era linda. E se eu chegasse aos 40 anos como ela era, eu tava feliz, né? Não tô, vou chegar acabadinha, né? Mas gordinha, né? Mas tudo bem. Então, voltando, né? Tem defeitos em todos os lugares, em todas as religiões. Onde o ser humano toca, tem defeito. Eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim que eu tava reclamando que a empresa que ela trabalha tinha muitas reclamações no Reclame Aqui. Ela falou, a sua empresa também deve ter a empresa que você trabalha também deve ter reclamações no Reclame Aqui. E com certeza tem. Mas
o que acontece? Você, você vai muito, o ser humano é muito suscetível, e vai pela opinião dos outros. E aí, se a pessoa tá falando muito mal, né? Às vezes é até comprado aquilo, né? Não sei se o Reclame Aqui a pessoa pode comprar uma boa posição, mas enfim, é, onde tem ser humano é difícil agradar todo mundo e, e o espiritismo ele traz esse alento para as mães, né? Traz esse alento principalmente para as mães, para as filhas também que perdem as mães, fica com saudade, é para preencher o vazio, um vazio que eu vi um pastor falando que é do tamanho de Deus. E quando a gente tem Deus, Deus consola, mas mesmo assim ainda falta alguma coisa. Porque quando eu tinha Deus, em 2008, eu também fui atrás dessas coisas. Eu tinha Deus, eu tinha tudo. Eu tinha Deus, eu tinha um bom emprego. Não que hoje eu não tenha, hoje eu tenho. Hoje eu sei que aquele emprego era um emprego num banco. Hoje eu sei que aquele emprego não era pra mim. Aquele emprego não era pra mim. Não, eu não tinha perfil para trabalhar naquele lugar. E Deus ele tira e até teve um policial que falou pra mim: E Diane, sabe por que você não ficou com seu ex-namorado? Porque Deus não quis. E realmente, porque Deus não quis. E é isso, Deus não quis e Deus sabe o melhor. E Deus sabe o melhor pra mim, porque eu não era a hora, eu não tava preparada pra assumir relacionamento. Eu não tinha maturidade, eu não tinha é, a mente que eu tenho hoje, eu não tava preparada pra ter a responsabilidade de um matrimônio, eu não tava preparada pra assumir tanta responsabilidade. Até hoje eu não tô, mas hoje eu tenho mais consciência. Só que naquela época eu briguei, eu gritei com o pessoal, eu quis ir para ataque ad hominem contra uma religião toda, sendo que eu não conhecia a religião a fundo, né? E eu conheci o mal da religião, de ambas, de todas. Mas é, a palavra de Deus diz, né? O Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero fazer o mal que eu não quero fazer eu faço. E a gente não tem controle disso, de fazer o mal. A gente tem que se controlar para poder sempre fazer o bem, sempre, independente da religião, é sempre fazer o bem, porque Jesus veio pregar isso, amor, ame o teu próximo como a ti mesmo, é, não acumular tesouros na terra, acumular tesouros no céu, onde a traça não corrói, os ladrões não minam, é, entre tantas outras coisas que Jesus falou, né? Porque não acumular tesouros na terra. Para você não ficar avarento, para você não ficar apegado ao dinheiro. E, enfim, né? Tantas coisas que Jesus veio nos ensinar. E tem muitas religiões que ensinam isso, que ensinam o amor, né? Que tentam ensinar o amor. Eu não concordo com a prática do espiritismo, até que na Bíblia, né, em Levíticos, fala para você não consultar os espíritos para que você não se contamine, mas não consultar os mortos para que você não se contamine, que a Bíblia condena a necromancia. Mas, por exemplo, o judaísmo, eu não conheço a Torá toda, tá? Eu não conheço a Bíblia toda. Mas, por exemplo, eu sei que no judaísmo eles acreditam em reencarnação. Eles acreditam em reencarnação, eles acreditam em astronomia. Astronomia, astrologia. Agora eu fiquei na dúvida. Enfim, eles acreditam lá no João Bidu lá da vida. E acreditam em signos. E aí eles consultam as estrelas para poder saber as coisas. Eles acreditam o judaísmo. E essas religiões todas são abraâmicas, né? Todas vieram do judaísmo. Só que umas pegaram umas vertentes e as outras pegaram outras vertentes. Umas quiseram aproveitar, eu quero aproveitar isso do judaísmo e as outras que, eu quero aproveitar isso do judaísmo.
É, mas, se você for ver, o judaísmo não está muito diferente do espiritismo, não. Em algumas práticas. Mas é isso, gente. E o Silvio Santos, ele devia ser uma pessoa muito esclarecida e colocava mensagens do Chico Xavier. Não sei se eram as filhas dele, né? Porque eu acho que era a Silvia que comandava o Bom Dia e Companhia, né? Eu não sei se ele tem alguma filha que é kardecista. Eu sei que a mãe e a Daniela e a Patrícia, elas são cristãs. Mas é isso, tem muitas frases bonitas. O Chico Xavier tem muito ensinamento bonito. Ele fala muitas palavras de sabedoria, palavras que ele tirou da Bíblia também, que ele se inspirou em Jesus. Mas tudo que é pro bem é bom. Tudo que é pro bem é bom. Tudo que é pro bem você pode aproveitar. Então é isso, gente. Essa foi minha reflexão. O outro vídeo ele tava sem áudio, eu não tô conseguindo excluí-lo. Mas é isso. Fiquem com Deus. Ou com quem vocês com Deus, com Jesus, com Oxalá, com quem vocês quiserem, que esteja do bem, fiquem em paz, tenham um bom início de mês, uma boa semana e eu vou trazer mais vídeos refletindo, tá bom? Fiquem com Deus.